Estou aqui com mais uma palavra de advertência a você que me ouve. Depois que eu fiz o outro vídeo falando sobre o alarmismo da volta de Jesus Cristo, muitas pessoas me mandaram mensagem pedindo para que eu falasse sobre a questão da oferta de sacrifício para ser abençoado, que todo crente vai ser muito rico se ofertar, você tem que ofertar, você tem que dizimar, você tem que dar primícia, você tem que fazer tudo e dar, e assim você vai receber mais, que você vai estar meio que investindo. E isso me causa muita inquietação, porque eu também passei por isso, tive falsas esperanças já há muito tempo atrás, isso aí faz mais de década, mas isso já aconteceu. Isso me causa inquietação porque também desonra Cristo. As pessoas, elas se sentem enganadas e às vezes acham que foi Deus que enganou ela, mas elas acreditaram numa mentira. Vou te fazer rapidamente aqui uma ideia do que aconteceu. Ali pro final dos anos 60, anos 70, talvez até um pouco antes, mas isso quando surge mais forte, um certo homem transportou para o Brasil uma ideia da teologia da prosperidade americana. Não é como nós conhecemos hoje, mas ela estava lá no início. Ele trouxe para o Brasil e começou a trabalhar. Ali no final dos anos 70, principalmente começo dos anos 80, isso explode. E muitos homens eram contrários a essas pessoas, já era um grupo e os criticavam nos anos 80. Mas nos anos 90, muitos que criticaram aderiram, porque viram o crescimento financeiro, o crescimento numérico da igreja. Infelizmente, acabaram caindo nisso. Isso aconteceu aqui no nosso país. E essa ideia de que eu tenho que sacrificar para receber mais, oferta de sacrifício, sacrifique seu Isaac, dê isso, dê aquilo, agora você me dá uma oferta de 500, você me dá uma oferta de... Isso cresceu, como se o nosso Deus Todo-Poderoso fosse quase que um Deus pagão. Você tem que fazer barganha com ele para convencer ele a te abençoar. Quando na realidade, nós somos generosos porque ele transformou o nosso coração, não para ele nos dar alguma coisa. Porque Efésios diz que nós temos tudo nas regiões celestiais. E aí dentro disso eu passei aí dando uma olhada, porque já faz tempo que eu tô fora, mais de década que eu nem olho muito isso, apesar de ver um vídeo aqui, outro ali, eu fui dar uma olhada no que alguns pastores andam falando dessa questão financeira. Eu já sabia, pelo aquilo que me chegou ao ouvido, que o negócio piorou muito. Então já encontrei pessoas que foram visitar a igreja, que elas dividiram no cartão 3 vezes para ser batizado no Espírito Santo. Olha os absurdos. O outro pagou não sei quanto para tirar o demônio não sei de quem, uma oferta para receber uma bênção, uma oferta de sacrifício e assim por diante. Aí eu fui dar uma olhada no que tem hoje. Então, já de cara, eu peguei o senhor Silas Malafaia, que nos anos 80 criticava quem fazia isso, o Silas com bigode, ele dizendo o seguinte, já um vídeo aparentemente há uns 10 anos atrás, que ele vai dizer, olha, você vai sacrificar aqui, irmão, o seu aluguel, você vai dar seu aluguel aqui, que você vai estar semeando para casa própria. Ele fala que você tem um tempo, não precisava dar de uma vez, você vai dividir ali o valor do aluguel, ou se não é o valor do aluguel, o valor da prestação da casa, e se você tá morando de favor, você vai dar 30% do seu salário, que aí você vai estar semeando, isso é manipulação. Aonde está isso na Bíblia? Que se você der o outro dê R$900, que aí você vai receber. Mas vai piorando o negócio. Depois eu vi um vídeo do grande, né? O que começa muito isso. Grande, algo ruim. Vocês da Universal, não é eu que devo pra vocês, me devem. Eu enriqueci a vocês e fiquei pobre. Olha que dó de Macedo. Vou até dar um trocadinho pra você, de Macedo. Helena diz, numa outra passagem, que o Espírito Santo não quer palma. O Espírito Santo quer mão no bolso, quer oferta. Até vou falar que o Espírito Santo não quer palma, tudo bem. Mas o que ele quer é dinheiro. Então é isso que o Espírito Santo quer. É isso que se resume o Espírito Santo. Isso é enganação. Mas isso piora, tá? Eu vi alguém dizer que, Leonardo Salles, né? Olha, você que quer ser empresário, você tem que dar uma oferta de 10 mil, porque você vai chegar no padrão de milionário. Então a oferta tem que ser alta. O bispo, acho que Leonardo, dizendo, olha, você agora, você tem que fazer um carneiro, uma pulseira da prosperidade. Da onde será, com esse negócio de pulseira da prosperidade, que esse bispo saiu? Da onde será? Nós sabemos. Então, isso sem cair para as questões menores. Oração do Pix. E aí, profecia do Pix, se você der tanto, e se Deus não te der, ele não é Deus, se Deus não trocar seu carro, ele não é Deus, essas loucuras todas. Eu poderia continuar aqui até amanhã, citando história. Agora, isso são frases manipuladoras. O Senhor não está nisso. Aonde você viu Jesus fazer isso? Aonde você viu o apóstolo Paulo dizer isso? O apóstolo Paulo falou, cada um contribua segundo o vosso coração. O que o apóstolo faz em 2 Coríntios é que algumas pessoas resolveram por espontânea vontade dar acima das suas posses em algum momento para abençoar alguns que estavam sofrendo, que tinham abençoado eles. Mas eles fizeram de livre e espontânea vontade. E ainda Paulo fala, eles se deram primeiro ao Senhor. Então essa questão de ficar manipulando as pessoas, ficar prometendo aquilo que Deus não prometeu, você não deve cair nessa. A Bíblia diz, olha, cada um contribua segundo propôs no coração. Esse é o caminho de liberdade. Cada um contribui com aquilo que quer. Eu não vou, antes de entrar em mais detalhes, eu não vou dizer que eu sou contra a contribuição. Eu acredito na contribuição. Você deve fazer, mas se isso está no seu coração, ninguém pode te obrigar, ninguém pode... se você não dizimar, não ofertar, vai sair uns demônios, o devorador, seu filho vai ficar doente. Que coisa, que horrorosa. Parece Deus pagão, que se não levar alguma coisa para ele paquetar a ira dele, ele solta as coisas. O nosso Deus bíblico, Jesus Cristo, não é assim não. Não existe isso para nós. Então você tem que acordar para isso. Você não pode viver sendo manipulado por tudo isso. Nós cristãos só podemos doar por amor e por alegria. Deus ama quem dá com alegria. Se alguém tem que te ameaçar para você dar, não adianta nada. Para Deus não tem valor nenhum. E a pessoa tá errada também. Ela tá mais errada ainda, porque ela tá usando a palavra de Deus para fazer. Isso tá mais errado ainda. Eu lembro
de um pregador antigo, isso faz uns 20 anos, 18 a 20 anos, ele era na nossa igreja, ele chamava Ezequiel Pires. Fazia um monte de promessa e tal, e manipulava demais. Só que um dia ele falou assim, olha, põe uma oferta, ao mínimo R$10, e aí foi colocando, ó, 100, vai isso, 300, sei que chegou até 300. E seu pedido de oração, eu vou pegar todas essas ofertas e vou levar pro monte pra orar. Um monte de gente fez, tal. Eu tava começando a ajudar ali na igreja, e aí ele foi almoçar com os pastores, eu fiquei sentado lá esperando, aí depois eles foram embora, e eu fui com o pastor recolher as coisas que sobrou num prédio da igreja. Chegando lá, tava todos os envelopes lá, ele não tinha levado nenhum, mas todos os envelopes vazios, porque ele tinha levado dinheiro. E eu, novo, falei, mas ele não ia levar isso pro monte pra orar? E o pastor, que era pastor auxiliar, falou, e você acreditou nisso? Esse cara é um enganador. Mas o nosso pastor queria continuar levando, porque aumentava a questão financeira. Manipulação clara e nítida. Lógico, eu nunca mais fui na igreja quando esse camarada tava lá. E isso é um ensinamento básico. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas que manipulam assim, porque elas amam o dinheiro. Elas desejam só o dinheiro. Jesus disse, aonde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Pessoas que pregam assim, falam, ó, se você não doa, é porque o mamão te dominou. Não, quem prega só dinheiro, ele foi dominado por mamão. Essa é uma verdade. Tá nas mãos de mamão. Satanás está dominando o coração dele. E para mim caminhar pro fim, eu quero te dar 3 recados. Primeiro é você, pastor. Todos esses e todos os outros que fazem isso que eu vi. Ainda tem de arrependimento, mas vocês deveriam se envergonhar de terem atitudes assim, de manipular a palavra do Senhor assim. Outra que você vai criando uma estirpe de pastores, a próxima geração ainda pior, porque eles veem o ministério como lugar de ganhar dinheiro. Se você quiser ficar rico, vá fazer outra coisa da vida. O ministério você pode ter um salário decente, ter uma vida estável, mas ficar rico, vá fazer outra coisa. Vá pra lá, suma do púlpito. Não é lugar de nós ficarmos ricos, de manipularmos as pessoas para termos dinheiro. Todos vocês que fazem isso, vocês desonram Cristo, desonram a palavra do Senhor, abusam do povo, porque o povo não tem conhecimento. Eles são culpados, como eu já fui culpado, mas a sua culpa é maior, porque você está manipulando, está prometendo aquilo que Cristo não prometeu. E quando ele voltar, vocês vão de prestar conta pro Senhor. Vocês vão de prestar conta. Quem deixou vocês prometerem todas essas coisas no nome dele? Como se Deus se resumisse a dar bênção material se você der dinheiro para ele. Esse Deus pagão aí não é Jesus Cristo. Não é o Deus bíblico. Não é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é. E se você não se arrepender, vocês vão sofrer as consequências. O Senhor não deixará. Nessa vida e no porvir. Até porque quem prometeu fazer barganha foi o diabo. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo. Quem faz barganha é Satanás, não é o Senhor. Deus dá por graça. Nós generosamente podemos contribuir por causa temos um novo coração. O meu segundo recado é aos bons pastores. Há bons pastores em muitas denominações e diferente das minhas. E você sofre, porque você está aí lutando. Normalmente você não é nem integral. Ou se é integral, ganha pouco, tem dificuldade. E você é julgado por aquilo que os outros pastores fazem. Eu já passei por isso, sabe? De vizinho, de colegas, em locais as pessoas zombaram porque eu sou pastor como se eu fosse milionário, por causa do erro dos outros. Mas eu quero dizer uma palavra pra você. Se mantenha firme. As pessoas podem não vir. Até sua família pode não ver. Mas o Senhor tem visto. Eu sei que às vezes você luta pra manter a igreja aberta, pra pagar o aluguel. Já passei e passo às vezes por isso. Mas não desista. Continue honrando ao Senhor. Nós precisamos ser luzeiros nesse mundo. E se for necessário, como aconteceu muitas vezes na minha vida, eu cheguei aqui lá, ter 3 empregos. Ó, Uber, entregar óleo e empréstimo. Cheguei a fazer essas 3 coisas pra conseguir sustentar a família e continuar cuidando da igreja. Não tenho vergonha, não. Se for necessário, nós fazemos. E aí, Deus vai dando graça pra coisa ir avançando. E quem sabe você tem pelo menos um salário digno. Então eu oro por você, mas não desista, não pare. Não desanime de ver os outros. O Senhor tem visto o seu labor, o seu trabalho, a sua honra ao nome dele. E não se venda. Não se venda. Sabe? Não vá por atalhos. Que aí você começa a fazer só porque tá precisando e isso entra no seu coração. Não faça isso. Mantenha corretamente, mantenha sempre fazendo certo, sem manipulação. Não precisa ter palavra de oferta todo culto, não dependa do Senhor, vai orar, vai clamar ao Senhor, em nome de Jesus. Pastores bons, não deixe esse negócio de almejar riqueza entrar no seu coração. Eu falo isso com um coração bem aberto, porque eu conheço muito pastor bom, mas eles não são conhecidos na internet muitas vezes. Alguns são, mas a maioria não são. Por fim, uma mensagem para você que me ouve aqui, e talvez já viu outro vídeo meu. Olha, para de fazer barganha com Deus. Para de acreditar nesse charlatanismo. O Senhor não prometeu essas coisas. Aí depois, a sua fé é esfriada, que você fala, eu dei e não recebi, mas você deu porque você quis. Mas quem manipulou tá errado, tá? Mas você não devia ter dado. Você não devia ter feito isso. Como eu também não devia ter feito uma série de coisas. Se arrependa disso. Largue mão disso. Isso não é evangelho. O evangelho tem nada a ver com isso. Todos que disserem que a bênção de Deus depende do valor da sua oferta, fuja. Se o culto fala de dinheiro demais, 10, 15, 20 minutos falando de dinheiro, vai embora pra sua casa. Se alguém falar pra você tirar o dinheiro do seu aluguel ou de alguma outra coisa pra dar o dinheiro ali, fuja. Se a igreja não presta conta do dinheiro, rapa fora, vai embora daí. Procure um lugar sério. Ai, pastor, é difícil. Então, difícil é ficar aí, sendo manipulado, enganado. Se alguém disser que o grande objetivo da fé cristã é enriquecer, fuja. Porque o apóstolo Paulo não ficou rico. Deus odiava o apóstolo Paulo, então? Ou amava?
para você que com a palavra que eu dei, talvez você fique meio atribulado. Então, o que é verdade e o que é mentira? Lembre-se sempre, a verdadeira prosperidade não é dinheiro e bens materiais, mas é paz e alegria no espírito, é ter o Senhor. Lá no Antigo Testamento, Israel pediu tanto para comer carne, que Deus falou que, ó, vou dar carne para você até sair pelo nariz. Tem gente que só quer dinheiro do Senhor. O Senhor às vezes dá, mas só vai ter dinheiro. Eu conheci um famoso aí que é muito famoso e ele só queria dinheiro. Hoje ele tem até avião, mas é só o que ele quer, não tem mais nada. Graça ao Senhor foi recolhida, porque é isso que você quer? Então você vai ter para sair pelo nariz, mas você não vai ter mais nada além disso. A exortação final é essa. Se alguém vier te falar sobre finanças, confira nas escrituras se está daquele jeito. Se a pessoa estiver manipulando, desista, nem brigue, vá a outro lugar. Procure um outro lugar sério. Deus abençoe você no nome poderoso de Jesus. Amém.